com esse agravo, né, que o prefeito impôs aí sobre nós, né, fazendo esse corte aí no nosso salário, né, que foi uma manobra, a gente sabe disso, já sabia, né, que ele ia fazer isso, que ele ia cortar esse ponto, eu já estava ciente que eu ia receber meu mísero, né, ainda menos, mísero ainda, salário desse mês, né, já aconteceu, né. Então, eu acho que nós somos fortes o suficientes, né, para, já que nós começamos, né, e foi colocado para a gente também, nós somos fortes o suficientes para continuar nessa luta aí, né. Eu falo dos companheiros, quando a gente fala de companheiro, fala de colega, né, a gente não fala de qualquer coisa não. A gente fala daquela pessoa que está ali dentro do ambiente de trabalho, que a gente conversa, que a gente tem amizade, que a gente tem respeito, né? Então isso aí não pode ser só nos corredores. Eu acho que tem que estar dentro, né, do movimento também. Eu fico triste, né, quando chego para o colega e ouço certas coisas. Ah, que o sindicato não está atuando, não está fazendo o papel dele. Gente, não é sindicato, o sindicato somos nós professores, somos nós que estamos aqui com o pé no chão. O sindicato não vai fazer nada, absolutamente nada, sem o nosso compromisso. Se a gente não estiver junto com o sindicato, o Ederson, os outros colegas aqui não pode fazer nada, né? Eles não têm cargo dentro da prefeitura, não pode intervir no código de ponto. Eles não têm a receita do município, eles não têm caixa, né, para pagar nós. Então, o que eles têm apenas é o diálogo, é a conversa. Então, se nós temos um prefeito que não sabe conversar, que não sabe dialogar, né, isso aí é claro, vai ficar difícil. E só vai acontecer mesmo, né, o diálogo, isso só vai acontecer por parte deles, se nós profissionais, profissionais da educação, né, todos aqui, me refiro a todos, professores, bibliotecários, todos que fazem parte da educação, né, tiveram esse propósito de continuar lutando até o fim, né. Eu me comprometi, me comprometo, né, manter até o fim. Se todos os colegas falarem assim, nós vamos manter, nós vamos continuar, eu vou manter. É difícil, né? Tem que ter 50%, não é possível. 2 pingados de gente que a gente não vai fazer pressão no prefeito. E é isso que ele quer, que a gente desista. Eu acho que nós somos maiores do que os nossos sonhos. Os colegas que passaram por faculdade aí sabem, né? Que tiveram de abrir mão dos seus finais de semana, do seu lazer, para colar a bunda ali na cadeira, ficar sentado ali 4, 5, 6 anos ali estudando, né? E permanentemente. Porque eu sou estudante também, sei, né? A dificuldade, né? O que a gente faz de sacrifício, né? Então, eu acho que não é hora de deixar a peteca cair. Os poucos que tem aqui são aquelas pessoas que têm compromisso, né? Que tem respeito pelo colega. Então vamos continuar, não vamos deixar a peteca cair agora não. E eu gostaria de deixar aqui a minha proposta, como foi colocado lá na Assembleia, eu só gostaria de adoçar essa proposta minha, né? Em vez da gente ficar concentrando aqui, mais aqui no centro de Neves, nós desvincular esse foco para em frente às escolas, principalmente aquelas escolas centrais, onde eu considero que é uma traição aqueles colegas que saem do movimento, que vêm aqui e depois voltam para a sala de aula, né? É uma traição. Então, é uma traição ou é medo, né? E não é isso que a gente tem que carregar conosco. Nós somos suficientemente cheios de informação para conduzir isso aí. Então, a minha proposta é de ir para em frente às escolas, falo nós, não é os representantes não. Nós que estamos aqui para ir para frente dessas escolas, fazer a concentração, a manifestação em frente a elas.
e trazer os nossos aliados, porque são os pais desses alunos, né? E complementar ainda a minha proposta, né? Para, então, uma vez, né? Conscientizando esses pais, levar a indecência, né? Da prefeitura, né? Pela falta de compromisso dele, do direito privado, né, das crianças de estarem estudando neste momento, levando ao juizado da infância e da adolescência, né? Eu acho que são os nossos aliados, são os principais, são os pais, né? Então deixe claro minha proposta ali, aqui. Vamos deixar o discurso, vamos deixar a conversa, porque eu não estou aqui para fazer discurso não. Eu estou aqui enquanto profissional da educação, como colega de vocês. Então vamos para frente dessas escolas mesmo, vamos chamar os pais, vamos fazer nossas conversas lá em frente, né? E chamar os nossos colegas que estão lá dentro da sala de aula. Vamos trazer eles para essa aula que nós estamos dando aqui agora. Tá? Bom dia a todos, obrigado. É isso aí, companheiro. Próxima companheira Lucilene. Bom dia, companheiros do município. Bom dia, companheiros do estado que estão aí hoje com a gente. Eu só queria fazer algumas denúncias que chegaram até mim durante essa semana, porque eu fiquei sabendo que as escolas que estão parcialmente funcionando estão caos, né? Foi questão da merenda, não é isso? Parece que a merenda não está chegando nas escolas, não é isso? A companheira Deusmiro está falando lá. Está um caos total, ou seja, o nosso ex-Ventura, né, que eu já chamo ele de ex-Ventura, que para mim ele é ficção, ele já não é realidade mais, né? Está deixando a situação do município chegar no ponto que a gente acha que ele já é uma ficção, né? Porque não tem condição uma coisa dessa. A falta de respeito com nós profissionais da educação, a falta de respeito com o aluno, a falta de respeito com essa comunidade. Ele nem se propõe a aparecer, ele nem se propõe a nos receber. E essa comissão está formada desde fevereiro, vocês estão sabendo disso. Então, gente, é uma falta de vergonha na cara. Então nós temos que mostrar para esse município que é através da educação que a gente vai mudar. Entendeu? E alertar a todos que o ano que vem é ano eleitoral, né? Quando o ex-Ventura, eu já chamo de ex-Ventura, indicar, né, os coleguinhas, a gente tem que ficar bem atento nesse sentido, né? Que a gente tem também que desenvolver na nossa comunidade essa questão do voto, tanto que isso é importante, né? Como que você tem que dar valor no seu voto, tá? E eu queria ser breve mesmo, dizer para vocês que nós é que estamos agora com a faca e o queijo na mão, tá bom? E que nós não temos que arredar pé desse movimento. Que agora, a partir do momento que eu vejo, né, que o Estado, que a Bia se comprometeu com a parte jurídica, eu fico mais tranquila. É claro que nós sabemos que aquele contra-cheque está errado. É claro que nós sabemos, aqui eles estão acostumados a fazer tudo errado, gente. Nos outros anos passados, que os salários de vocês vinham errado, que gente ganhava mais, que gente ganhava menos, que era uma confusão na hora de pagar o tal do 14º, que era confusão na hora de redistribuir as coisas. A gente é careca de saber que, infelizmente, esse departamento pessoal não sabe trabalhar. Não sabe e não vai saber tão cedo, a não ser que todos saiam, né? É o que a gente espera de coração, tá? Então vamos manter firme esse movimento, não vamos esmorecer, tá certo? É isso aí, um abraço pra vocês. É isso aí, companheira. Próximo comandante Geraldinho. Bom dia a todos, companheiros educadores. Olha, eu estou aqui em nome da rede Nós Amamos Neves, da qual eu faço parte. A rede é formada por profissionais liberais, movimentos sociais, associações de bairro, estudantes e jovens. E aí, veja bem o nome, Rede Nós Amamos Neves. É porque nós, esse grupo, ama Neves de verdade. Não é igual esse prefeito, que não dá valor para o educador, que não está nem aí para os meninos que estão aí sem estudar. Não é igual o governador do estado, que só traz cadeia para o município. A rede